Para quem não me conhece, o meu nome é Kátia Rocha Almeida, eu sou professora de Geografia. Vamos responder diversas questões, não somente de Geografia, mas de outras disciplinas da área de Humanas e mesmo disciplinas de outras áreas, como os conhecimentos da cartografia, que exigem da gente saber orientação, localização, projeções cartográficas, que exige de nós saber escala, né, fuso horário. Então, são várias questões importantíssimas aí. Nós iremos começar com os principais movimentos da Terra. O primeiro é o movimento de rotação. É o giro que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. Esse giro leva 24 horas e a Terra gira de oeste para leste, ou seja, no sentido anti-horário. Nesse giro de oeste para leste, leste recebe iluminação do Sol primeiro. Então, nós vamos ver posteriormente que tudo isso vai estabelecer no planeta o que nós chamamos de fusos horários. Bom, neste movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que é de cerca de 23 graus e 26 minutos, e como é que a gente chega nesses graus? Bom, qualquer circunferência, seja o globo, que é a representação mais fiel da Terra, seja a minha cabeça, seja uma caneta, essa parte, né, círculo da caneta, qualquer circunferência tem 360 graus. Quando o professor de física coloca lá, né, daquele jeitinho e diz, olha, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, se a gente coloca ele dobrado, né, nós vamos ter 180 graus. E se a gente faz o círculo completo, nós temos 360 graus. Independe do tamanho. Então, a Terra tem 360 graus, assim como qualquer outra circunferência, e o seu eixo de inclinação é de cerca de 23 graus e 26 minutos. Certo? Os minutos também nós vamos ver na parte mais específica de fusos horários. Bom, o outro movimento importantíssimo da Terra é o movimento de translação, né? Então, se o movimento de rotação ele está relacionado com os dias e as noites, a parte da Terra está iluminada pelo Sol, como vocês estão vendo na imagem, é dia e a outra parte é noite. O movimento de translação está relacionado com as estações do ano. Então, vamos buscar entender isso. A Terra gira em torno do seu próprio eixo e, ao mesmo tempo, gira em torno do Sol. O giro do seu próprio eixo dura 24 horas e o giro em torno do Sol dura 365 dias e 6 horas. Por que essas 6 horas, gente? Bom, a cada 4 anos, nós temos o chamado ano bissexto, em que tem 366 dias. Muita gente completa ano no dia 29 de fevereiro e acaba não podendo ou tendo que transferir a data aí de comemorar o seu aniversário, justamente porque o dia 29 de fevereiro só acontece a cada 4 anos. E aí, se a gente multiplica 6 vezes 4, seja 4 anos, 6 horas em 4 anos, nós vamos ter um dia a mais a cada 4 anos, certo, gente? Então, a Terra vai girar em torno do Sol, como vocês estão vendo na imagem, e isso leva esse período, né? Um ano. Bom, é nesse um ano que a Terra vai girar que nós vamos ter 4 estações do ano. Se ela está iluminada pelo Sol, como vocês estão vendo na imagem, qual a parte mais iluminada, o Sul ou o Norte? Hemisfério Sul ou Hemisfério Norte? Resposta, Hemisfério Sul. Nesse eixo de inclinação, a Terra está com a iluminação maior no Hemisfério Sul. Nós temos aí o que nós chamamos de solstício. Solstício de verão e de inverno. Verão no Sul, inverno no Norte. Isso acontece entre os dias 20 e 21 de dezembro. 3 meses depois, entre os dias 20 e 21 de março, nós teremos o que nós chamamos de equinócio, que é a primavera e o outono. Nós teremos outono no sul e primavera no norte. Então, a Terra vai girar por 3 meses e isso vai fazer com que, a partir do eixo de inclinação, ela não esteja mais dessa forma com relação ao Sol, e sim desta forma. Ou seja, não vai fazer diferença entre os dias e as noites e também entre a iluminação tanto no sul quanto no norte. Nós teremos outono no sul, primavera no norte.
3 meses depois, ela volta a girar e ela vai estar nesta posição com relação ao Sol. Ou seja, a parte norte estará mais iluminada. Será verão no norte e inverno no sul. É o nosso São João. Então, entre os dias 20 e 21 de junho, nós temos o inverno aqui no sul e o verão no norte. 3 meses depois, nós teremos novamente o que nós chamamos de equinócio. Tudo igual, tanto no sul quanto no norte. E aí, nós vamos ter entre os dias 22 e 23 de setembro, vai estar tudo igual, 22 e 23 de setembro, nós teremos a primavera no sul e o outono no norte. 3 meses depois, a gente volta para aquela mesma data que nós iniciamos, que é o dia, né, entre os dias 20 e 21 de dezembro, em que nós vamos ter, né, como essa imagem está mostrando para vocês, verão no sul e inverno no norte. É por isso que os Papai Noel, né, chega todo empacotado, e aí eles sofrem muito por conta disso, até que eles usam as roupas mais leves, porque lá no Polo Norte vai estar muito frio, e até mesmo em vários países do hemisfério norte, mas aqui pra gente vai estar muito quente, porque quando lá é inverno, aqui é verão. Bom, vamos passar agora para uma explicação sobre a orientação e a localização, a partir dos pontos cardeais e colaterais. Então, nós estamos vendo aí ao norte, quer dizer, nessa parte de cima, o norte, na parte de baixo, o sul. Nós temos o leste e o oeste. Bom, entre o norte e o leste, que é onde o sol nasce, nós temos o nordeste. Entre o sul e o leste, nós temos o sudeste. Importante vocês verem aí o seguinte, que sempre nós começamos pelas consoantes. SE de sul e leste, porque o leste em inglês, né, vai ter o E de este e o O de oeste vai ter o W também. Bom, entre o sul e o oeste nós temos o sudoeste. Entre o norte e o oeste nós temos o noroeste. O que isso importa pra gente? Se a gente colocar o mapa do Brasil aqui, nós veremos que a região norte está no norte, que a região sul está no sul, que a região sudeste está no quadrante sudeste e que a região nordeste está no quadrante nordeste. Se a gente tomar como base a Bahia, vamos ver que a cartografia ela foi feita de forma equivocada. Porque se a gente está no sudoeste da Bahia, me parece que é muito mais o sudoeste de Salvador, que seria o centro da Bahia, mas na verdade não é, colocaram como centro, porque questões, né, de política, econômica, né, onde tem maior concentração de pessoas, de indústrias, etc. e tal. Bom, então nós temos aqui os pontos cardeais e colaterais que nos ajudam a compreender, né, analisar o espaço a partir da orientação e da localização. Bom, aqui nós temos as coordenadas geográficas, a partir dos paralelos e meridianos. O que são paralelos? São essas linhas na horizontal. E o que são os meridianos? As linhas na vertical. O nosso principal paralelo é a linha do Equador. Como vocês estão vendo aí, essa linha que divide o norte do sul. E o nosso principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que divide o mundo entre o leste e o oeste, entre o ocidente e o oriente. O ocidente e o oriente. O norte é também chamado de setentrional ou boreal e o sul é também chamado de meridional ou austral. Bom, vocês estão vendo esses pontinhos aí, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Bom, nós temos esses paralelos e meridianos que é justamente para a gente verificar a localização exata de um determinado ponto na superfície terrestre. Então, é a partir dos paralelos e meridianos que nós temos a longitude e a latitude. A latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Então, o ponto A ele está a 50 graus acima da linha do Equador. Estão vendo aí? Então, esses 50 graus acima, no caso, ela está a 50 graus norte, 50 graus de latitude norte. Latitude só pode ser norte ou sul. O ponto A, ele está a
100 graus de longitude leste-oeste. Nós temos leste e do outro lado oeste. Está a 100 graus de longitude oeste. A longitude só pode ser oeste ou leste. É a distância de qualquer ponto da superfície terrestre medida em graus até o meridiano de Greenwich, que o marco zero é Londres, na Inglaterra. Bom, dos demais aí vocês estão vendo, o ponto B ele está a 40 graus de latitude norte e a 80 graus de longitude leste. O ponto C a 20 graus de latitude sul e a 40 graus de longitude oeste. O ponto D está a 10 graus de latitude sul e 20 graus de longitude leste. Certo, gente? Nós podemos voltar nisso aí tranquilamente. Vamos ver agora os elementos dos mapas. Os mapas têm diversos elementos que são importantíssimos para a gente poder analisá-los. Bom, o mapa precisa ter um título. Esse título do mapa ele precisa constar o tema, precisa constar o local e também precisa constar a data. Qual é o tema? Densidade demográfica. Qual é o local? Brasil. Qual é o ano? 2010, baseado no Censo Demográfico de 2010. Esse censo acontece a cada 10 anos, seria realizado agora em 2020, mas por conta da pandemia vai ser realizado somente no ano de 2021. Isso só aconteceu duas vezes depois que o censo começou a ser realizado no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A outra vez foi em 1991, seria em 90, que foi realizado em 91, e agora essa é a excepcionalidade novamente que nós teremos em 2021. Nós precisamos também da escala. Então, a escala é a relação entre o tamanho no mapa e o tamanho real. Então, a dimensão real e a dimensão no mapa, a diferença entre os dois é o que nós chamamos de escala. A projeção, que projeção que nós estamos usando? É uma projeção cônica? É uma projeção cilíndrica? É uma projeção plana? Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. E a orientação, essa rosa dos ventos aí, no caso mostrado com esse símbolo em que nós temos aí o N de norte. E a legenda, gente, a legenda é importantíssima justamente porque nós não podemos colocar todos os elementos no mapa. Então, como a gente não pode colocar tudo no mapa, a gente precisa ter uma legenda. E aí a gente temos algumas convenções cartográficas. Para isso, nós utilizamos cores, nós utilizamos formas e figuras que nos lembram objetos, que nos lembram, por exemplo, a cor azul nós usamos mais para água. A cor verde nós usamos mais para florestas e assim vai. Neste caso aí, da densidade demográfica, as cores mais fortes, elas estão representando os locais em que a densidade demográfica ela é muito maior. O que é densidade demográfica? Densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? Ou por metro quadrado, neste caso, né, pelo tamanho da área. Quantidade de habitantes pelo tamanho da área. Bom, nós temos aí também a escala cartográfica. A escala, gente, como eu disse, é essa relação entre o tamanho no mapa e o tamanho real. Mas não se engane, quanto menor for a diferença entre o tamanho real e o tamanho no mapa, maior será a escala. Qual é a escala maior aí? Essa que está mostrando o Brasil todo, ou essa que está mostrando o estado do Rio de Janeiro, em que a gente tem uma riqueza de detalhes e mostra inclusive os municípios no Rio de Janeiro. A escala maior é essa que está mostrando o Rio de Janeiro. Bom, então onde nós temos uma diferença menor entre o tamanho real e o tamanho no mapa, e que nós temos uma maior riqueza de detalhes, nós teremos uma escala maior. A escala ela pode ser gráfica ou ela pode ser numérica. Uma escala numérica, como vocês estão vendo aí, de 1 para cada 50 mil. Isso quer dizer que a cada 50 mil centímetros, nós temos 1 centímetro no mapa. A cada 50 mil centímetros no tamanho real, nós temos 1 centímetro no mapa. Mas 50 mil centímetros, como isso seria em metros ou quilômetros? Então, 100 centímetros equivale a 1 metro. De centímetro para
quilômetro, nós temos cinco casas decimais. Neste caso aí, de centímetro para quilômetro, nós teremos 500 metros, né? 1 centímetro para cada 500 metros, se a gente for passar isso aí para metros. Bom, na escala gráfica, nós colocamos 1 centímetro e vamos desenhar esse centímetro e aí colocamos quanto equivale na dimensão real esses centímetros, certo? Aí só são exemplos, não está dizendo aqui, não está determinando o que nós temos em nenhum dos dois mapas, né? Só para a gente entender o que é a escala numérica e o que é a escala gráfica. Bom, um outro assunto que nós vamos ver são os fusos horários. Os fusos horários nós deixaremos para a próxima semana, em que eu vou trazer vários detalhes e também exercícios para a gente fazer. Mas de antemão eu vou dizer o seguinte: os fusos horários, eles são 24, justamente porque nós temos 24 horas no dia. E aí, como a gente faz, né, a divisão de 360 graus por 24 horas, nós temos 15 graus para cada hora. Bom, aqui nós temos as projeções cartográficas. A projeção cartográfica, bom, eu pego um papel e faço isso no globo. Vou pegar ele mais bonitinho. Eu vou ter uma projeção cilíndrica. Olha o que eu fiz. Uma projeção cilíndrica. Se esse mesmo papel eu faço isso, eu vou ter uma projeção cônica. Ou então, se eu faço isso, eu vou ter uma projeção plana. Bom, vai variar de acordo ao interesse do pesquisador. As projeções que nós temos de mapa mundi, geralmente elas são projeções cilíndricas. Bom, aqui nas projeções cilíndricas nós temos a projeção cilíndrica de Mercator e a projeção cilíndrica de Petris. Bom, como nós sabemos que a Terra, né, quando você vai projetar ela num plano, ela vai perder, de alguma forma, a sua forma ou a sua dimensão. Mercator quis manter a forma, e aí ele prejudicou muito a dimensão. E aí nós vamos ver que a Groenlândia, os Estados Unidos, locais em que ficam mais próximos, né, principalmente no norte, mais próximos do Polo Norte, elas estão superdimensionadas, justamente porque ele privilegiou a forma. No caso da projeção cilíndrica de Petris, ele privilegiou a dimensão. E aí nós vemos que a forma ela foi prejudicada. No caso da projeção de Robson, ela tem Robson busca deixar tanto a projeção, tanto a forma quanto a dimensão sem prejuízo. É claro que não vai ser uma projeção fiel àquilo que nós temos no globo, mas ele tentou fazer isso, é a projeção de Robson. Vejam outra projeção aí que nós temos o Brasil como o centro do mundo, né? Então há diversas formas, inclusive essa forma que nós vimos o globo, né, o planeta com o norte, né, os Estados Unidos aqui na América, né, e todos os países europeus, é uma visão eurocêntrica em que o mapa ele foi feito dessa forma. Nós poderíamos muito bem inverter e dizer que o Brasil, né, ele, claro, invertido, que é o Brasil que está no norte, né? Mas são formas em que os interesses eles são levados em consideração. Esses outros assuntos, né, como as curvas de nível, nós vamos ver também posteriormente. E a anamorfose cartográfica são formas de nós analisarmos o espaço geográfico, não necessariamente utilizando a área, o tamanho da área, mas o conteúdo que nós queremos mostrar. Veja essa primeira aí mesmo, está um pouquinho defasada, mas Estados Unidos bem grande, né, sendo mostrado aí justamente por conta da sua economia, e o de baixo mostrando ele pequeno com relação à sua população. Veremos também posteriormente, né, vários outros assuntos ligados à cartografia. No mais, gostaria de desejar bons estudos a todos e que nós tenhamos
a serenidade, a sabedoria de passar por esse período e sair dele mais forte, mais sábio, mais sereno. Obrigada.